na verdade, nós tínhamos os serviços de urgência encerrados, as maternidades sem médicos e nada disto ainda está resolvido. Foi-nos também apresentado por este Ministério da Saúde a questão do Oncostop, um programa para recuperar listas de espera cirúrgicas, mas que, na verdade, isso também acabou por não resolver. Nós estamos quase no fim do ano e temos as listas a aumentar, com os tempos máximos de resposta garantidos que também não estão a ser cumpridos. Outra situação extremamente grave tem a ver com o facto de estamos quase a caminhar para os 2 milhões de utentes sem médico de família, e aqui a solução, mais uma vez que nos apresentaram, foi ir buscar médicos aposentados. Aliás, é uma das soluções que também está na proposta para o Orçamento de Estado. A questão da criação de unidades de saúde familiar modelo C, de natureza privada, algo em que também não nos revemos. O que entendemos é que temos que melhorar as unidades de saúde familiar que temos hoje em dia e aumentá-las, e para isso é preciso dar condições também aos médicos de família. Também nos apresentaram a questão dos centros de atendimento clínico em Lisboa e no Porto, que também não estão a resolver o problema, porque não são estes centros de atendimento clínico que estão a retirar portanto, doentes da urgência. Se era esse se era esse o efeito, esse efeito também não está a acontecer. Depois sabemos que temos concursos para a colocação de médicos extremamente atrasados, porque foram alteradas as regras da colocação dos médicos especialistas recém-formados. Portanto, estamos em novembro e ainda há uma série de concursos que ainda não estão resolvidos, de médicos que estão já, portanto, há 9 meses à espera. Por outro lado, tivemos um aumento do trabalho extraordinário pago de uma forma também diferente, de uma forma que nós achamos que é perversa e complexa, quando nós o que entendemos é que devemos efetivamente ter mais salário base, portanto um salário base que seja justo para que os médicos possam efetivamente estar no Serviço Nacional de Saúde. Por outro lado, na saúde pública também vemos os médicos a escassear para as suas funções, para as funções que são mais necessárias, e ultimamente, muito infelizmente, e muito lamentamos que isto tenha acontecido, a tragédia que aconteceu com o INEM, sendo que o conflito já vinha de trás. Por outro lado, assistimos também a conflitos com as administrações hospitalares, com outros profissionais de saúde, com os utentes, ou seja, nós basicamente não estamos mesmo a caminhar para bom porto nesta questão da saúde em Portugal, especificamente do Serviço Nacional de Saúde. Por último, assistimos também a uma fatia do orçamento a ir para a vacinação que sempre foi feita nos centros de saúde, não é? Era uma oportunidade que era criada exatamente para os utentes irem fazer a sua vacinação da gripe e ultimamente o Covid no seu centro de saúde, e isto foi transferido para as farmácias sem que também haja uma explicação lógica para isso. E a verdade é que nós, se corrermos a proposta deste governo para o Orçamento de Estado agora de 2025, nós não vemos nenhuma medida concreta para reforço, no fundo, dos profissionais de saúde em geral e dos médicos em particular. Então, para os médicos é que não há mesmo. Assistimos, por outro lado, uma série de propostas entregues por vários partidos. Portanto, esta tabela resume, portanto, propostas de alteração do Orçamento de Estado de vários partidos, isto não é apenas de um único partido, e como veem, a maior parte deles foi, ou pelo menos dos que foram votados, a esmagadora maioria foram rejeitados, como a apresentação de um regime de exclusividade da adesão voluntária no Serviço Nacional de Saúde para os médicos, era algo que nós já tivemos no passado, que os médicos já tiveram no passado, e é algo também que a Federação Nacional dos Médicos também defende, esta possibilidade de uma adesão exclusiva ao Serviço Nacional de Saúde, desde que seja, obviamente, devidamente majorada e totalmente voluntária, e foi rejeitada agora. Por outro lado, outros planos de atração e fixação de médicos no Serviço Nacional de Saúde, também vimos isto a ser rejeitada. A proposta de integração do internato médico na carreira também acabou por ser rejeitada, e, portanto, há todas estas propostas que, no fundo, iam reforçar os médicos no Serviço Nacional de Saúde até agora. Portanto, umas aguardam votação, mas a probabilidade de serem rejeitadas é grande, outras foram efetivamente rejeitadas. Nós entendemos que para melhorar, portanto, o Serviço Nacional de Saúde, reforçar o Serviço Nacional de Saúde com os seus profissionais, nomeadamente com os médicos, é preciso negociar com a Federação Nacional dos Médicos.
E nós mantemos aqui as nossas propostas, temos propostas que são sensatas, que são razoáveis, são aplicáveis, que foram entregues ao Ministério da Saúde, Ana Paula Martins, e, portanto, a negociação só não acontece e só não há pacificação aqui no nosso setor se não for essa a vontade política, portanto, deste Ministério da Saúde. Nós entendemos que é muito prioritária a negociação das grelhas salariais. Isto é fundamental, porque nós não podemos continuar a ser dos médicos mais mal pagos a nível europeu, em que, sobretudo, os nossos jovens saem do SNS, vão para o setor privado, vão para o estrangeiro, preferem estar a trabalhar como prestadores de serviço do que propriamente agarrar um vínculo e fazer a sua vida profissional com a sua progressão no Serviço Nacional de Saúde, porque ele não é atrativo do ponto de vista salarial. E, por outro lado, entendemos que é fundamental, se nós queremos ter mais médicos no SNS, que as suas condições de trabalho melhorem. E, nesse aspecto, é muito necessário o regresso às 35 horas de trabalho para que os médicos consigam, sem dúvida, equilibrar a sua vida profissional com a sua vida pessoal, a sua vida social, a sua vida familiar, além de é fundamental estarmos em equidade com o resto dos profissionais da administração pública. Temos a questão da reintegração do internato médico na carreira, que é uma proposta extremamente importante, porque 1/3 da nossa força de trabalho no SNS, portanto, nós temos 10.000 dos 30.000 médicos do SNS, são médicos internos que estão fora da carreira e não se estão protegidos. Continuamos a lutar pela dedicação exclusiva, como falei há pouco, opcional e majorada, e depois há questões que não têm nada a ver com, não têm qualquer peso no orçamento, como a questão da reposição dos 25 dias de férias que tínhamos na altura da Troika, que nos foram retirados e não nos voltaram nunca a repor, e também a proposta dos 5 dias suplementares, se gozados as férias, fora da época alta. Aliás, esta parte até ajudava o orçamento, porque se calhar não era preciso gastar tantas horas extraordinárias se os médicos pudessem distribuir melhor, com alguma compensação, as férias ao longo do ano. Temos depois outras questões mais particulares que têm a ver com os médicos de família, nomeadamente as listas dos médicos de família que são enormes e prevêem-se que ainda venham a aumentar mais, e sabemos que temos uma carência enorme de médicos de família e se esta parte não melhorar, não conseguimos ter mais médicos de família. E temos outras questões que têm a ver mais específicas dos cuidados de saúde primários, como a renegociação aqui de alguns indicadores para tornar isto mais, a carreira também mais, portanto, a própria área profissional mais atrativa, de não estar dependente da remuneração, o salário, por exemplo, de um médico de família com base no número de exames, no número de receitas que passa, entendemos que isso não é aceitável, isto não pode ser assim, e temos questões também que se prendem com, portanto, com a Autoridade de Saúde Pública. O suplemento foi, por proposta do Ministério da Saúde, foi atualizado, mas com um valor que nós entendemos que ainda não é suficiente, e entendemos que a aplicação do regime de disponibilidade permanente deve ser aplicado de forma também uniforme. Temos também propostas que têm a ver com a nossa progressão na carreira, também com a revisão do nosso sistema de avaliação. Entendemos que isto também deve ser, havendo vontade política, ser melhorado para nós conseguirmos ter mais médicos no SNS, para nós conseguirmos progredirmos. É justo que consigamos progredir nos vários patamares da carreira, e também a nossa avaliação, portanto, dentro de cada categoria, também deve acontecer de uma forma simples e de uma forma que seja aplicável, para nós não passarmos anos sempre no mesmo degrau, por assim dizer, de cada categoria da carreira. Por outro lado, temos outras propostas que também são muito importantes para os médicos, aliás, para qualquer profissional, que são medidas que têm a ver com a parentalidade, tendo em conta o tipo de trabalho que é praticada pelos médicos. Só a Lei Geral do Trabalho não acautela as questões da parentalidade. Nós temos uma proposta que não acarreta, lá está, qualquer custo orçamental, e que, obviamente, se fosse aplicado, traria muitos benefícios para os médicos, mas, acima de tudo, também para o próprio Serviço Nacional de Saúde. Temos outras propostas que também têm a ver com a formação académica, e, portanto, soluções, propostas não nos faltam, e entendemos que é fundamental, acima de tudo, conseguirmos negociar com o Ministério da Saúde, e que o Ministério da Saúde também se digne a negociar com a Federação Nacional dos Médicos. E, da minha parte, por agora, era isto. Eu estou aqui a tirar a minha apresentação, e passava para, por agora, se calhar, ouvíamos o Eugénio. Eugénio, força.
sendo que depois, entretanto, a Vitória e o João também, obviamente, participarão aqui depois na nossa conversa. Bom, boa noite a todos. Quando a Joana me pediu para eu pensar sobre isso, sobre o orçamento, uma questão que se levantou logo é como é que eu devia abordar o tema, porque se eu me limitasse só aos números do orçamento desenquadrado do contexto, eu resumia isso em 3 ou 4 minutos. E então eu pensei levantar algumas questões para reflexão, até para aprender com vocês, porque vocês na vossa área sabem muito mais do que eu, embora eu antes já bastante preocupado há anos com este tipo de tema, e então achei por bem colocar, contextualizar a situação, como eu vejo, não sei se está errada, se está certa, mas espero, portanto, a vossa opinião para corrigir erros eventualmente que tenha. Uma questão até para vos dizer, que isto é uma matéria que me interessa bastante. Posso dizer que estive no último congresso da Ordem dos Médicos, durante 2 dias, a ouvir os médicos falarem sobre medicina, sobre saúde e inteligência artificial. Isso é outra questão, mas efetivamente a minha apetência para esta área, que é que eu considero fundamental não só para os profissionais da própria área, mas para toda a população, tem-me levado a refletir muito sobre o problema dos médicos, e isso também foi um bocado ajudado pela minha permanência de 5 anos na ADSE, em que contatava diariamente com médicos, porque tínhamos uma equipe que analisava os pedidos de financiamento dos prestadores. Eu começaria por colocar algumas questões iniciais, que normalmente têm sido utilizado para criticar até os médicos, que a situação do Serviço Nacional de Saúde não resulta da falta de meios. Fala-se muito em organização, alguns falam em falta de pessoal, mas no fundo tenta-se atirar a responsabilidade para cima dos profissionais. E um dos elementos mais utilizados é o aumento significativo do número de médicos no Serviço Nacional de Saúde nos últimos anos. E alguns números que são utilizados nessa campanha é dizer, por exemplo, que em 2014 o Serviço Nacional de Saúde tinha 16.530 médicos e que agora, estou a falar de médicos especialistas, já não estou a falar dos médicos internos, e que agora, em setembro de 2024, tem 21.721. Portanto, mais cerca de 5.100 médicos. E então, há muita gente que pergunta, bom, como é que o serviço está pior com muitos mais profissionais, e nomeadamente médicos. Não é este que eu queria que aqui pusesse. Isto é o número de médicos por regiões. É o primeiro em que tem o aumento do número de médicos e de outros profissionais do Serviço Nacional de Saúde de 14 a 15. É para trás, é para o princípio. É este. E uma das questões que eu tenho levantado é esta, e no serviço e na ADSS senti, hoje a prática de medicina tem muitas mais exigências que tinha quase há 5 ou há 10 anos atrás. E porquê? Isso submeto à vossa reflexão, que é o seguinte: antigamente, há uns anos atrás, por exemplo, um cancro, era um cancro que ao fim de poucos anos o problema estava resolvido, porque morreu o doente. Hoje há muitas doenças que se tornaram em doenças crónicas, devido até ao avanço da medicina. E isso exige muito mais trabalho médico e muito mais
muito mais dispositivos médicos, incluindo medicamentos e equipamentos, etc. Portanto, fazer uma comparação, como é feita muitas vezes a nível da opinião pública, para tentar explicar que o problema não é a falta de profissionais, esquece esta verdade elementar. Há muitos, por exemplo, eu utilizo muitas vezes o problema do cancro, porque muitos cancros tornaram-se cancros para toda a vida. Antigamente morria-se ao fim de 4, 5, 6 anos, e o problema para o Serviço Nacional de Saúde e até para a carga médica acabou. Hoje não, prolonga-se. E esta mudança na medicina, que eu acho que é extremamente importante e que ainda não chegou muito bem ao conhecimento da opinião pública, e que era importante fazer passar esta mensagem, porque quando nós ouvimos, por exemplo, eu ouço às vezes debates na televisão sobre esta questão, e isto é sistematicamente esquecido. Hoje a medicina, o que se exige a cada médico em tempo e em competências é completamente diferente do que se exigia até há meia dúzia de anos. Eu na ADSE tive só 5 anos e apercebi da inovação, por exemplo, a nível de dispositivos médicos, medicamentos, é uma coisa tremenda, quase todos os dias, e isto também provoca sobrevivência, aumenta a sobrevivência, portanto, também do trabalho médico. Outro aspecto importante também é quando se olham para os números dos médicos que o Serviço Nacional de Saúde tem, 16 mil em 2014 e agora 21.721, esquece-se uma coisa, é que nem todos os médicos estão a full time, com horários completos. De acordo com uma informação fornecida até pelo Ministério da Saúde, cerca de 2.358 médicos estão em part-time, fazem 20 horas por semana. E, no fundo, quando se faz esta comparação, compara-se como todos estivessem em full-time. Portanto, esta forma como são utilizados estes números contra os profissionais de saúde, eu considero que é uma forma desonesta, mas eu lembro-me de uma discussão que tive na Secretaria de Estado da Administração Pública, quando, na altura, lá o secretário de Estado veio com uma teoria dizendo, bom, na função pública paga-se muito melhor aos funcionários que no setor privado. E então vinha com este elemento. Dizia, bom, o salário médio na administração pública são na altura é menos, 1.700 euros. E o setor privado eram, na altura, 1.000 euros. Portanto, a administração pública estava muito bem paga. Ele esquecia-se propositadamente, que 52% dos trabalhadores da administração pública têm um ensino superior. E apenas, no setor privado, apenas 20 e poucos é que têm um ensino superior. E nas empresas onde há concentração de profissionais com escolaridade elevada, também o salário é muito mais elevado. Mas nestas comparações a nível da opinião pública, e isto também é uma batalha de percepções, eu chamo que a defesa do Serviço Nacional de Saúde também é uma batalha de percepções junto da opinião pública, mas se esses mitos, essas mentiras não forem desmentidas, elas podem ser utilizadas para justificar medidas que não só são contrárias e destroem o Serviço Nacional de Saúde, como também servem muitas vezes para agravar as condições de vida dos próprios profissionais. Portanto, estas duas questões que eu aqui, como enquadramento, deixava. Outro aspecto que me surpreendeu muito, e aqui chama a atenção, é que
o ano passado, com o Pizarro, a FNAM utilizou, e depois eu estive a analisar, as remunerações dos médicos que estão no Serviço Nacional de Saúde. Uma coisa espantosa, eles forneceram os salários dos médicos. O Ministério da Saúde forneceu um mapa com os salários dos médicos. Vai passando, por favor, para a frente. Quem é que está a mexer Eu posso mexer, hein? Não posso. O quadro, posso fazê-lo andar ou não? Acho que não, Eugénio. Tem que ser o Miguel que me está aqui a dar apoio. Vais pedindo. Tem que ser o expert. Tem que ser o expert. Vais pedindo e vai andando, vai andando. Vai andando. Passa para o outro, passa o outro. Eu queria também mostrar outra anomalia que existe. Isto não era aqui. Bom, veja, passa para frente, ver se a gente ganha. Não, isto é médicos especialistas, mais para a frente. Não tem. Isto é um bocado complicado quando não sou eu a fazer. Bom. É onde aparecem os médicos por escalões de salários. Tem horários, escalões de salários. Veja lá se consegue encontrar. Prolifação de horários de trabalho e escalões de remuneração. É o título. É o Miguel? Chama-se Miguel? Não é aí. Não ando para a frente. Isso está muito, é mais para trás. É mais para trás. É aqui. Isto é o assistente graduado. Vocês vejam, estes dados foram fornecidos, eu não percebo estes dados. Tenho dificuldade em entender estes dados. Por exemplo, o assistente graduado, na vossa tabela salarial, penso que tem 5 grupos. Dentro do assistente, 5 níveis, penso que é 5 ou 6 níveis. Vocês vejam quantos níveis tem, quantos escalões tem de salários tem o quadro que foi fornecido pelo Ministério da Saúde. Em assistente graduado devem ter quase 15 níveis salariais. Como é que isto é possível? Isto foi fornecido pelo Ministério da Saúde. Dá a ideia que os escalões, os níveis salariais da TUR, da tabela de remuneratória única, depois na prática não são respeitados internamente. Há negociações ou qualquer coisa que desfaz bastante. Porque, por exemplo, uma coisa que se nota, vocês vejam, a nível de assistentes graduados, isto é a primeira categoria mais elevada, vocês veem que mesmo com 42 horas, há médicos com níveis salariais completamente diferentes. Não se entende isto. Por exemplo, a maior quantidade são 580 médicos com salários, com remunerações brutas de 4.239. Mas tem-se médicos, assistentes graduados com mais, 141 tem 5.260 e há um que só recebe 3.211. Portanto, isto nunca foi esclarecido. Dá a ideia que dentro dos médicos, temos médicos, e isto depois, a meu ver, tem consequências a nível até de organização e de gestão, e até de motivação, médicos com as mesmas categorias, assistentes graduados, e se passarmos agora para assistentes, isto é assistente graduado, depois o assistente sénior também tem o mesmo problema. Passo para assistente sénior. Miguel, consegue? Está aqui. Olha, sim, aqui já estão. Não, mas este é da tabela, única. Vocês vejam aqui, assistentes séniores têm
4 níveis salariais, mas se formos aos assistentes séniores da tabela fornecida pelo Ministério da Saúde, ande para trás, para ir para assistente sénior. Assistente, isto é assistente, esta é a última, a categoria mais baixa, portanto tem 1, 2, 3, não ande, também anda, agora ficamos aqui baralhados todos. Vocês vejam aqui, por exemplo, a assistente, que é a categoria menos elevada dentro dos especialistas. Vocês veem que está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 níveis. Quando na Tour tem 4 ou 5 níveis. Como é que isto é possível? Alguém sabe explicar isto? Alguma vez foi perguntado ao Ministério da Saúde como é que ele fornece à FNAM uma tabela com escalões salariais deste tipo, com tantos níveis. Vocês estão a negociar a tabela da Tour, não é esta, mas esta é que é a real, segundo o Ministério da Saúde, não é? Isto tem muito a ver, provavelmente, também com os contratos individuais de trabalho, não é? Porque portanto, quando nós deixamos de ter os contratos em funções públicas, não é? Sobretudo a nível hospitalar, portanto, e passámos depois aos contratos individuais de trabalho, acabaram por ser feitos, houve uma série de anos, onde foram feitos contratos individuais de trabalho, que independente da pessoa ser assistente ou ser graduado ou ser graduado sénior, portanto, tinha uma remuneração que não se encaixava na tabela clássica, não é? Ou nas tabelas que existiam. E por isso é que é esta confusão. É uma confusão muito grande, Isto depois eu levanto este problema, para além de ser, a meu ver, que gerar injustiças bastante grandes. Por outro lado, uma coisa que associando essas duas coisas à proliferação de salários, já nem falo destes 42, 44, mas horários de 20 horas, eu às vezes pergunto a mim próprio como é que dentro de uma organização se consegue organizar equipas de trabalho, como é que se consegue, e em relação a esta área, por exemplo, a transferência de competências, de experiências, como é que é possível com esta proliferação de horários? Vocês sabem melhor que eu, mas eu eu tenho dificuldade em perceber, se eu tivesse uma organização em que um terço trabalhava 20 horas, outro terço trabalhava, como é que depois, se pode trabalhar eficientemente? Quer dizer, pelo menos a ideia que eu tinha é que o trabalho médico baseava-se muito em equipas que batiam e transferiam experiências, e muitas vezes para tomar decisões. Há muita coisa que é individual, não tenho dúvidas, mas sempre me venderam a ideia que para coisas mais complexas, às vezes as reuniões multidisciplinares eram extremamente úteis e necessárias. Eu às vezes olho para esses horários de 20 horas e depois há uma coisa que aqui se levanta e que deixo para a vossa reflexão, que é a seguinte: nós constatamos que é nas categorias mais graduadas que há mais em percentagem, que há maior percentagem de médicos com 20 horas. Portanto, são categorias, a meu ver, pelo menos à primeira vista, porque quem não domina, quem está fora, que são aquelas que têm mais experiência, mais qualificação e têm, portanto, maior capacidade de transmitir aos outros médicos a sua experiência, no fundo, a formação. E nós notamos, eu até depois fiz um cálculo e vi que efetivamente nas categorias de assistente graduado e assistente sénior, contrariamente ao que acontece com o assistente, aí o peso das horários de 20 horas é muito maior, portanto o tempo que eles acabam por estar no Serviço Nacional de Saúde acaba por ser reduzido. Não sei se isso é a vossa opinião.
Mas deixe isso para a vossa reflexão, porque isto depois tem consequências a nível do Serviço Nacional de Saúde. Não sei se é isto também que vocês queriam ouvir, mas eu deixo aqui para a vossa reflexão. Agora, vamos chegar ao orçamento. Eu também tenho que ir dar-vos o orçamento para vos mostrar. Não, fiquem não pensem que eu só estou aqui a criticar a situação, mas eu penso que o Serviço Nacional de Saúde necessita que a gente olhe em todo, para todos os seus ângulos, só assim é que o conseguimos defender. Agora, avança, por favor. Hein? Avança, esse já está. Agora. Outro aspecto que se constata da análise feita é que, se eu comparar a remuneração base com um ganho médio no setor, ganho médio dos médicos, ao longo do tempo, nota-se que a percentagem que a diferença entre o ganho e a remuneração base é cada vez maior. Vocês vejam que, por exemplo, em 2015, a diferença entre a remuneração base e o ganho médio inclui as horas extras e tudo o resto, não é? Aqui a remuneração base portanto, é o que é mesmo a base, o limpo. Vocês vejam que em 2015 era 800 euros e agora já em outubro de 2024 é 1.436. Isto dá uma ideia de uma situação que é um bocado preocupante, a meu ver, que é o seguinte: quer dizer, o ordenado do médico agora está uma parte importante, isto deve representar quase 30%, ou entre 25% a 30%, está apoiado num aumento da carga de trabalho, porque isto é fundamentalmente horas extraordinárias, deve ser fundamentalmente horas extraordinárias. Portanto, isto revela um aumento, no fundo, do horário de trabalho, da carga horária de trabalho. Portanto, e cada vez é maior. A tendência é sempre aumentar. Vocês vejam que 2019 913, depois 960, 2020 1.249, depois 1.333 e já agora em outubro de 2004, o último valor que foi divulgado pela HEP, já vai a 1.436. Portanto, o ganho é superior à remuneração base, já em 1.436. Portanto, por este andar, que o peso do trabalho suplementar acaba por representar uma parte muito grande. Quer dizer que a remuneração base cada vez está a ter um peso menor, portanto, no rendimento dos médicos. Portanto, isto é conseguido trabalhando mais horas. Portanto, é uma forma também é uma forma como o aumento da carga de horário de trabalho se expressa, e aqui os valores provam isso. Este é um aspecto também importante da degradação das condições de trabalho dos próprios médicos. Portanto, devido aos baixos salários para subsistirem e até devido também à pressão, são obrigados a fazer cada vez mais horas e isso representa cada vez uma parte mais significativa do rendimento disponível. Isto ainda é bruto e não se deduziu os descontos. Passa a outro, vamos a outro. É Miguel, não é? Miguel, passa ao outro. Bom, isto é um bocado, não está a seguir a minha regra aqui nos meus. Passa-me os orçamentos. O orçamento, eu queria o orçamento. O orçamento agora. Este orçamento, sim. Houve uma polémica muito grande aí, não sei se vocês ouviram,
se notaram, entre um ataque à Secretária de Estado de Saúde e a atual Ministra, porque ela tinha apresentado um documento na Assembleia da República chamada Nota Explicativa, em que apresentava um saldo do Serviço Nacional de Saúde para uma previsão para 2025 positiva de cerca de 1,2 milhões de euros. E depois, não sei por que causa, talvez porque houve pressão grande, ela apresentou um segundo documento. Agora, o que aconteceu na prática, e depois vamos ver este documento com mais cuidado, que ele mostra uma suborçamentação crónica do Serviço Nacional de Saúde, e depois vamos ver o que é que acontece também em 2025. O que acontece é que no relatório do Orçamento do Estado para todos os anos, e nomeadamente no documento acessório que é depois os vários ministérios entregam aos deputados quando debate do orçamento, aparecia dois mapas. Um chamava-se o Programa da Saúde e outro era o Serviço Nacional de Saúde. São duas coisas diferentes. No Programa de Saúde, se vocês abrirem o relatório que acompanha o Orçamento do Estado, são aí umas 400 folhas, por isso ninguém abre, ninguém o lê, mas lá quase no fim tem Programa de Saúde. No Programa de Saúde, para além das despesas do Serviço Nacional de Saúde, estão incluídas também as despesas dos sistemas públicos suplementares de saúde, incluindo a ADSE. Nestas contas, na conta do Serviço Nacional de Saúde, é que aparece só os valores referentes ao Serviço Nacional de Saúde. É certo que no relatório do Orçamento de 2025 não aparece a conta do Serviço Nacional de Saúde. Aparece sim um mapa relativamente ao Programa de Saúde. Portanto, é um programa que integra o Serviço Nacional de Saúde e também os sistemas suplementares, o que determina que o resultado seja positivo. Mas o PS já também, no passado, tinha feito a mesma coisa, depois corrigiu, foi no documento que enviou para a Assembleia. O que é que as contas têm mostrado, e também a de 2025 também apontam nesse sentido? É que todas as contas do Serviço Nacional de Saúde confirmam uma suborçamentação crónica. Vocês olhem para baixo as contas, a última linha, saldo global, ele é sempre negativo, estão a ver? Portanto, 19, as receitas os rendimentos foram inferiores aos gastos em 628 milhões de euros, em 20, 365, em 21, em 1281, em 2022, em 1067 e em 2023, em 435 milhões de euros. Portanto, tem sido sistematicamente, sempre, o que o Serviço Nacional de Saúde recebe como transferências do Orçamento de Estado, quer como transferências do Orçamento de Estado, quer como receitas, lotarias, taxas moderadoras, agora já está extremamente reduzida, porque a maior parte delas acabaram, só algumas hospitalares é que se mantêm, têm sido sistematicamente inferiores às despesas do Serviço Nacional de Saúde. Passa-me para outro mapa, que é um mapa mais longo. Passa outro mapa, por favor. Quadro. Este quadro fui buscá-lo, foi publicado pelo Conselho de Finanças Públicas. E vocês notam, é um mapa que vai desde 2014 a 2023. E vocês vejam, na última linha, aparece sempre saldos negativos, todos os anos.
250, 370, quer dizer que o que é as receitas do Serviço Nacional de Saúde têm sido sempre inferiores às despesas do Serviço Nacional de Saúde. E agora para vocês olhem para as despesas com pessoal. Despesas com pessoal. As despesas com pessoal, que eu pus a amarelo, depois vamos ver o que é que está previsto para 2030 e 2025. Vocês veem que elas têm crescido pouco, só começaram a crescer a partir de 2018, mas com uma habilidade que muitas vezes passa despercebida a quem não está dentro desta forma como são registadas. E porquê? Porque é que este aumento de 2019 e 2020 e de 21, etc. É porque as despesas com os hospitais PPs, paridades por hospitais PPs, eram contabilizadas, as despesas do pessoal desses hospitais eram contabilizadas como prestação de serviços, E só quando acabou o contrato com o privado é que as despesas do pessoal, dos profissionais de saúde desses hospitais é que passaram para as despesas com pessoal. Portanto, o aumento que significa, aumento maior aqui que vocês veem, por exemplo, a partir de 2018, passa logo ao aumento de 400 milhões de euros, depois 300, depois mais 300, e vocês têm que olhar para as PPs, que em baixo vão diminuindo, de 416 passa para 277, 285, 131 e 134. Quer dizer que as despesas do pessoal que antes estavam metidas quando havia mais PPs, portanto hospitais PPs, e estavam metidas em prestação de serviços. À medida que passa para o setor público, as despesas desses hospitais são somadas às despesas com pessoal aqui em cima e faz aumentar. E a experiência mostra que cerca de 40%, 41% destas despesas das PPs, por exemplo, em 2014, nessa altura havia, não sei se 3 ou 4 PPs, era paga aos privados 430 milhões de euros. Esses 430 milhões de euros, cerca de 40% eram despesas com pessoal. Agora, vocês vejam, a partir de uma altura, os privados abandonam as PPs e elas passam para o domínio público. A partir da altura em que passa para o domínio público, diminui o valor nas PPs, porque está dentro de prestação de serviços, e as despesas desses hospitais de pessoal somam-se às despesas de pessoal lá em cima. Portanto, quando se diz que as despesas de pessoal estão a aumentar muito, uma parte desse aumento resulta da diminuição dos hospitais PPs, porque antes a totalidade dos pagamentos feitos pelo Estado, que incluía também as despesas de pessoal das PPs, saíam em fornecimentos e serviços externos. Vocês vejam, nas despesas com pessoal, no mapa está aqui, despesas com pessoal, depois de compras de inventário, são compras de bens, e depois tem fornecimentos e serviços externos. E é neste grupo que apareciam as despesas, os pagamentos aos privados pelos hospitais PPs. Portanto, quando estes hospitais, uma parte deles passa para o Estado, deixaram de ser contabilizados em prestação de serviços e passaram a ser contabilizados em despesas com pessoal. Vocês estão a ver como é que se enganam as pessoas? Estás a ver como é que isto funciona?
É preciso estar dentro, porque muitas vezes eles começam a dizer as despesas com o pessoal estão a crescer muito, mas esquecem-se que uma parte das despesas com o pessoal, que antes não eram imputadas as despesas com o pessoal, mas a fornecimentos e serviços externos. Vocês vejam depois de despesas pessoal, está lá uma rúbrica, fornecimentos e serviços externos, não é? E dentro do fornecimento externo, vocês vejam, pois está a linha amarela PPs, portanto, as despesas das PPs está em fornecimentos, mesmo a parte do pessoal da PP, e não em despesas com pessoal. Só passa para despesas com pessoal quando os privados deixam de gerir esses hospitais. E isso faz aumentar artificialmente as despesas com pessoal. Não sei se estão-me a fazer entender. Está claro? Estás a ver como é que isto, esta mágica dos números depois na comunicação e depois no debate a serem utilizados. Bem, vamos ver. Avança agora, por favor, para outro mapa, para chegarmos então ao que está no orçamento para 2025. Aqui, eu fiz isto também é orçamento para o Serviço Nacional de Saúde, para vocês ficarem com a ideia do que está a acontecer. Portanto, aqui eu coloquei em cores diferentes para vocês, para se conseguir compreender os números de 2025, do orçamento que consta do orçamento de 2025. Na coluna azulada está o orçamento, portanto, previsto inicialmente, depois a estimativa. A estimativa é a execução. Vocês vejam que é a execução. E depois a diferença entre o que é previsto e depois o que é executado. O que está azul é referente-se ao ano 2023. O que está verde refere-se ao ano 2024. E depois pus em amarelo o 2025. E coloquei estes três para a gente perceber o que tem acontecido, para a gente perceber o orçamento atual, tendo em conta a história e o que nos ensina os orçamentos anteriores. Vocês vejam, e aquilo que nos interessa aqui mais são as despesas com o pessoal. Vocês vejam, elas estão a laranja. Comecemos pelo primeiro. O orçamento de 2023. Despesas com o pessoal. O orçamento inicial foi aprovado pelo governo. Tinha para despesas com o pessoal, e nesta altura já muitas PPs tinham passado para a gestão pública, portanto, uma parte significativa das despesas com o pessoal dos hospitais PP já não estavam em fornecimento de serviços, mas estavam em despesas pessoal. Vocês vejam, eles previram inicialmente 5.450. Estás chato de receber. Joana, estás a ficar cansada com estes números? Estás a ficar cansada? Dizes que não, só para me agradares. Mas olha, mas é para vocês perceberem o que é que está. Desculpa, estava sem som. Epá, estes números são esperados, não é? Não, em boa verdade, não nos espantam, porque... Mas vocês vejam o que é previsto e depois o que é realizado. O previsto é sempre inferior ao realizado. Por exemplo, em 2003, para despesas pessoal, eles puseram no orçamento 5.451 milhões, 5.450 milhões de euros. E depois o que se pagou, o que se teve de pagar, 5.701. Portanto, em falta 250 milhões de euros. Já no orçamento de 2024, a diferença entre o previsto inicial, orçamento OE inicial, e depois o que se teve de pagar foi quase 500 milhões de euros. E este ano, eles apenas aumentaram relativamente ao ano passado em 357 milhões, portanto um aumento de 5,3%, quando o ano passado entre
entre o previsto e o realizado foi 8,8%. Estás a ver? E outra coisa importante é também esta, é que vocês olhem para os saldos. Os saldos são todos negativos, não é? Em 2023, logo à partida dizia-se que a despesa era superior à receita em 497 milhões de euros. Mas acabou o ano com um saldo negativo de 614. Este ano, 2024, o PS fez um orçamento em que punha as receitas iguais às despesas, zero, o saldo era zero. E a previsão no fim do ano é uma previsão, um saldo negativo de 665 milhões de euros. Portanto, e este ano, para 2025, vocês vejam que o próprio governo, logo à partida, diz que o orçamento vai ter um saldo negativo de 217 milhões de euros. O ano passado dizia que era zero e saiu 665. E este ano diz que, para o ano, previsão do atual governo é negativo de 217 milhões de euros. Portanto, vocês vejam como é que os orçamentos na prática e a consistência dos orçamentos, o que tem acontecido com a consistência dos orçamentos. Portanto, a maior parte das vezes eles fazem outra coisa, põem valores extremamente elevados em despesas em investimentos. Vocês vejam aqui, em 2024, que é o último ano, tinham previsto 774 milhões de euros para investimentos. E agora este governo já fez uma estimativa dizendo que se vai gastar apenas 454, quase metade, não é? Portanto, a diferença de 320 milhões. E normalmente muitas vezes pegam nestes valores que se orçamentaram a mais no investimento e serve para cobrir outras rúbricas. Portanto, a partir do que é que a gente olha para o orçamento? O orçamento que foi apresentado pelo governo, agora, tendo em conta toda esta história que nós tivemos a ver e toda esta prática, essa experiência passada, o que se conclui é que é um orçamento, à partida, já insuficiente. É o próprio governo que diz que é insuficiente, que é, portanto, negativo, apresenta um saldo negativo, portanto, as despesas são superiores às receitas em cerca de 217 milhões de euros. É um orçamento que ele reconhece que está, portanto, o Serviço Nacional de Saúde está suborçamentado. Isso é a primeira conclusão que se tira. Relativamente tendo em conta a experiência passada dos outros orçamentos, todos os outros orçamentos mostram que depois as verbas que são apresentadas têm que ser reforçadas porque são manifestamente insuficientes. Portanto, o orçamento que é apresentado não é um orçamento realista. Em relação às despesas com pessoal, eles vão tentar aportá-las, não é? E vocês já viram, também há outra informação em que eles dizem que vão tentar manter o mesmo número de trabalhadores que tinham em setembro de 2024, que são 747.600. Eu estive a dividir aquilo por o número, aquilo dava, se fosse dividido por outro, dava 160 euros. O que mostra também que há ali margem para se poder, disponível para se poder aumentar. Quer dizer, o próprio governo à partida, o que vai acontecer, se não, o número de trabalhadores não aumentasse, ele diz que não vai aumentar, mas vai aumentar certamente, era possível com o próprio orçamento pagar mais do que aquilo que
aumentar mais do que aquilo que eles dizem, que é os 56 ou os 2,15. Permitia aumentar aí para 6,5%. Portanto, continua. Põe-me agora o outro, por favor, o último. Não tem mais. Isto aqui, então vocês vejam, eu pus aqui todos os saldos negativos de todos os orçamentos, não é? E a estimativa para 2025 é um saldo negativo de 207. Anda agora para a frente. O que é que consta assim em palavreado no orçamento? Me parece importante. Vai, anda, deixamos agora os números e passamos agora ao que está. Sim. E agora é que passava-me para a dívida. Há bocado, Miguel, estiveste na dívida, vê lá se passas para a dívida agora. Dívida. Não, isto é o fim, é o que está no orçamento. Eu passei para aqui, para a dívida. É aqui. Total da dívida. Como é que o Serviço Nacional de Saúde tem funcionado com uma suborçamentação crónica, através de um grande endividamento aos fornecedores? Vocês vejam que no fim de 2023, o Serviço Nacional de Saúde devia aos fornecedores 1.126 milhões de euros. Em março, portanto, quando o governo tomou posse, devia 1.059 milhões de euros. E neste março até setembro aumentou cerca de 600 milhões de euros. Portanto, isto tem, devido à suborçamentação do Serviço Nacional de Saúde, ele tem conseguido funcionar, mesmo com todas estas dificuldades, à custa do endividamento, portanto, o crédito concedido pelos fornecedores com esta dimensão. Ou seja, veja o crescimento de 600 milhões de euros entre março, quando este governo tomou posse, e em setembro, que é o último dado que está disponível no portal do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, a dívida a fornecedores aumentou 600 milhões de euros. Isto tem consequências também para o Serviço Nacional de Saúde graves. E tem consequências em três sentidos, que depois contribuem para os problemas para agravar a situação do Serviço Nacional de Saúde. Quem fornece, os fornecedores, como sabem que vão receber mais tarde, impolam os preços, não é? Que é evidente. Não é? Isso é um aspecto extremamente importante. Depois há atrasos nos próprios fornecimentos ao Serviço Nacional de Saúde, porque quem não recebe logo, portanto, primeiro vai escolher os fornecedores que paguem mais cedo. E isso, portanto, depois sente-se as faltas nos hospitais, que muitas vezes se queixa. E depois, este também é um aspecto que acaba por se refletir em ineficiências, quando uma administração faz um acordo com o governo através da direção executiva ou da CSS, de um orçamento, e sabe que à partida esse orçamento é para não cumprir, também promove a desresponsabilização. Eu tenho falado com alguns que dizem, esse orçamento não é, a gente aprova, mas não é para cumprir, porque no fim do ano há sempre um reforço para atenuar, para reduzir a dívida. Portanto, a conjugação de tudo isto determina grandes ineficiências e desorganização e também desresponsabilização dos próprios gestores no Serviço Nacional de Saúde. Quem sabe que à partida, a chamada lei dos compromissos, vocês conhecem, não é? A lei dos compromissos. Foi aprovada, nunca foi aprovada, mas não é cumprida. Porquê? Porque os orçamentos que se aprovam, como o governo aprova, são orçamentos que não atendem à despesa real das unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde. Como dizem, é para não cumprir no fim do ano, depois há sempre alguns ajustamentos, reforços, etc., para
para reduzir, portanto, a dívida. Por exemplo, em novembro de 2023, a dívida estava em 2.700 milhões de euros. E depois houve um reforço muito grande que reduziu para 1.126. Por isso é que o Pizarro disse publicamente, eu ouvi-o dizer, que nunca se pagou tanto de dívida como no tempo dele. Agora, passando ao que está no orçamento e que tem interesse por vocês, eu tirei até, isso consta em 2 folhas, mas o mais importante, eles dizem no orçamento, fui ao relatório do orçamento, e tem lá uma parte dedicada à saúde, que é no programa, na rúbrica Programa de Saúde. Programa de Saúde. E de lá tirei, portanto, isto aqui que vocês têm. Eles dizem que vão afirma que este orçamento valoriza, há uma valorização das carreiras da administração pública, mas depois limitam essa valorização àquelas em que já anunciaram que havia aumentos, professores, forças de segurança, guardas provisionais, oficiais de justiça, forças armadas, enfermeiros e bombeiros. E depois, em particular, na área da saúde, a prioridade é fortalecer o Serviço Nacional de Saúde, uma boa declaração, enquanto pilar central do sistema de saúde português, que garanta a todos os portugueses a acessibilidade. São palavras, é isto que se encontra no orçamento do Estado, assim, para além deste orçamento que eu vos apresentei, e das falhas que ele tem, até tendo em conta o enquadramento que eu tentei fazer. Depois refere que foi adotado um plano de emergência de transformação do Serviço Nacional de Saúde, e depois no programa, em 2024, o serviço constava com mais de... isto é para os professores. Depois fala-se o plano de emergência e transformação do Serviço Nacional de Saúde, que vocês já conhecem, não vale a pena aqui referir, mas eu passei por aqui para vocês depois verem. E depois as medidas que já se implementaram, que vão a implementação, apenas estas estão aqui. Criar 2 centros de atendimento clínico. Eu conhecia um no Porto, onde é que foi o outro? Sete Rios. Portanto, deste plano de emergência, eu tinha falado aqui um bocadinho no início, portanto, este centro de atendimento clínico é um na Perlada, portanto, foi colocado onde é Misericórdia, e o outro é em Lisboa, em Sete Rios. Isto foi criado no sentido com a ideia de retirar aqueles utentes ou aqueles doentes menos graves, com as pulseiras verdes e azuis dos serviços de urgência, mas a verdade é que isso não aconteceu, e o que era necessário era, de facto, termos mais médicos de família e também com capacidade para atender os doentes, que também não aconteceu. Mas onde é que eles foram buscar os médicos para estes centros clínicos? Pois, essa é uma bela questão, além de que também não sabemos se são médicos mesmo especialistas com especialidade ou são médicos sem especialidade também, não é? Portanto, é uma questão que se coloca, que não temos também dados para saber responder. Não sei se a Vitória quer acrescentar alguma coisa. Aqui em Coimbra não existe, na região centro, não temos um centro de atendimento clínico. Há outro tipo de atendimento, mas que é diferente deste. Uma das coisas que eles dizem aqui, quer dizer, o que penso que é a parte mais grave, e está aqui, vocês depois podem ver, quer dizer, para além daquelas medidas de vacinação, a utilização das farmácias, etc., dizem que, e este é que é o mais importante, é que vão recorrer ao setor privado, ao setor social, para ampliar, para resolver o problema da falta de médicos de família. Isso é através das unidades das USFs modelo C. Mas voltamos ao mesmo. Para nós e da nossa perspectiva, da perspectiva da FNAM, isto é um contrassenso completo, porque, de facto, investir em salários base que sejam mais justos, para não ter de estar a recorrer tanto a horas extra,
tanto a serviços de, não é, portanto, de prestação de serviço nas várias áreas profissionais que os médicos têm, para também não termos que estar, portanto, no fundo, a transferir para o setor social ou para o setor privado, esse investimento não está a ser feito. E é isso pronto, que nós entendemos que também não é justo, porque o que faria sentido era investir nos profissionais, criar condições para os profissionais estar, porque seguramente, lá está, as contas existem, não é? E tu próprio sabes, e dizes-nos, não é? Sim, Portanto, é mais económico e mais vantajoso para um orçamento do Estado que, portanto, se criem condições no Serviço Nacional de Saúde, do que estarmos a transferir verbas e verbas e verbas, lá está, para estas USFs modelo C, para a prestação de serviço, para as horas extra, portanto, ou seja, tudo isto não faz sentido, mas é uma escolha política. Não sei, João e Vitória, se vocês também querem aqui dar algumas achegas. O João, não sei se estás a falar, não tens que pôr o micro. Dizer que boa noite, Eugénio, muito obrigado. Eu estava aqui a dizer que aqui em Lisboa o que há é a história da Cruz Vermelha que está falida e de alguns hospitais que estão meio falidos, como o dos Santos e da Reboleira, que todos os doentes são transferidos para fazer cirurgias por equipas completas dos hospitais públicos, porque dizem que não há anestesistas para fazer cirurgia programada. Mas depois, quando há CIGIC, já há anestesistas para fazer as anestesias. Portanto, o fim de contas é uma destruição paulatina, organizada, estratégica, de criar problemas dentro dos serviços públicos, porque não se funcionam pelos horários, pela gestão, pela motivação, pelos ordenados, e permitem que as pessoas consigam acumular vários sítios e, portanto, as transferências são feitas. Neste momento temos um problema grave na Zona Sul, eu acho que é mais importante, se calhar, que na Zona Norte e no Centro, que é com os anestesistas dos hospitais públicos. Praticamente não temos capacidade de resposta para a atividade programada e só existe para o CIGIC. Portanto, isto é tudo feito de forma deliberada para impedir que as coisas funcionem. Portanto, isto não é só o problema do orçamento e da despesa com o pessoal e tudo isso. Então, só para dar um exemplo, no Hospital da Cidade está tudo privatizado. A esterilização está privatizada, e houve aquela denúncia da má esterilização. A gente está privada. As urgências estão privadas, estão entregues às empresas de trabalho temporário, e a maior parte das cirurgias programadas são enviadas ou para a Arboleira ou para o Hospital da Cruz Vermelha. Portanto, é uma situação devidamente organizada de sustentabilidade, de destruição total. Depois, com as unidades locais de saúde, com a centralização dos hospitais centrais, as ACEs estão neste momento sem funcionar, não temos funcionários, e é uma confusão no que se passa entre as unidades com os cuidados primários de saúde e com os hospitais. Não há qualquer ligação e nem há gente suficiente para resolver e organizar isto. Portanto, estamos numa situação de pior que isto é difícil. Eles, por exemplo, vocês aqui, eu até passei para aqui, o que é que eles prevêem para 1925, que está no orçamento, está no relatório. Uma das medidas que está prevista e que é dita lá até com bastante força é reforçar os acordos com o setor social e privado com vista a aumentar a resposta do Serviço Nacional de Saúde, bem como a promover a desburocratização do licenciamento de entidades prestadoras de cuidados de saúde. Outra medida que está também é tendo em vista a disponibilização mais célere da inovação terapêutica, portanto, novos medicamentos, será realizada a reformulação do SINATSE, porque é o Sistema Nacional de Avaliação das Tecnologias de Saúde. Portanto, eles dizem, por um lado, vão promover os genéricos e os medicamentos biosimilares, mas, ao mesmo tempo, dizem que é preciso reformular para simplificar este Sistema Nacional de Avaliação de Tecnologias de Saúde, fundamentalmente em relação aos medicamentos,
em que os prestadores, na ADSE, sentimos a pressão muito grande, nomeadamente a nível da oncologia. Todos os dias apareciam medicamentos inovadores e mesmo sem avaliação, sem uma avaliação da sua eficácia, eram vendidos aos beneficiários como a última salvação, que aquilo ia salvar. Portanto, um dos objetivos é a simplificação. Vocês aqui, eu tirei tudo aqui nessas duas páginas, vocês encontram todas as medidas que estão lá no relatório, que vocês podem, depois, em relação aos hospitais, eles dizem que vão investir fundamentalmente no Hospital Todos Santos, andam a dizer isso há bastante tempo, mas com verbas reduzidas, e não este ano que o hospital entra em funcionamento, no Hospital Central do Algarve, de Barcelos, do Oeste, e vão fazer outra vez uma requalificação do hospital, vão fazer uma requalificação do Hospital de Beja e uma reestruturação do plano do Hospital do Seixal, que já há anos aí pendurado. Portanto, o que se vai investir em hospitais, embora eles ponham estes 4 hospitais aqui, a parte que se reserva este ano é extremamente reduzida. Outra coisa que se nota, que se constata também, relativamente ao orçamento, não sei, vocês devem ter lido o relatório do ex-diretor executivo, não é? E ele, no relatório, num amplo relatório, estive a ler, eu gosto de ler essas coisas à noite para adormecer, e no relatório faz um levantamento dos equipamentos que são necessários, faz mesmo um levantamento e equipamentos obsoletos, ou já estão obsoletos, nos vários hospitais do país. A lista é enorme, chega a cerca de 200 equipamentos. E depois estive a comparar essa necessidade de investimento com os que constam no orçamento. Os que constam no orçamento para 2025 são 3 ou 4 só, dos 200 que o ex-diretor promovia. Portanto, o investimento também no Serviço Nacional de Saúde, relativamente a equipamentos, já não falo em construção de hospitais, em equipamentos mesmo, aparelhos eu nem sei o nome deles, que para mim são um bocado estranhos, tomografias, não sei, outras coisas, robóticas, que ele dizia que era absolutamente necessário, porque estavam perfeitamente desatualizados. Ele fez um levantamento disso, está lá, vale a pena ver, até para... É bom vocês, nos sindicatos, terem conhecimento como é que está o estado da arte nos hospitais, até para tirar ao próprio governo. Depois, o que consta do orçamento, são meia dúzia, tem lá tem um mapazito com meia dúzia deles, alguns, parece-me que é 4 em 2025 e uns 6 ou 7 em 2026. Portanto, está muito longe do investimento proposto pelo anterior diretor executivo. Portanto, o panorama não é fácil, meus amigos. O orçamento não é um orçamento para a gente ficar alegre, quer dizer, é um orçamento que vai continuar com a suborçamentação no Serviço Nacional de Saúde, eles já à partida confessam isso, vai tentar, relativamente aos profissionais, vão tentar impor, mas depois na prática são capazes, aquilo estourava, mas é os 2,15 e os 56 e 68, que é inferior à inflação deste ano. E para o ano é natural que também seja, devido ao agravamento da situação internacional. Portanto, é um bocado estranho que eles, na concertação social, digam aos patrões que é necessário aumentar os salários médios em 4,7%, e depois no setor público, onde são patrões, querem pôr 2,15%, não é? É um tratamento bastante desigual. Agora, digam vocês as vossas opiniões. Foi muito cansativo
Não, Eugénio, obrigada. Obrigada que também nos elucidaste aqui. Ou melhor, trouxeste-nos os números concretos daquilo que nós também temos vindo a dizer. Quer dizer, é isso. Há uma sobrealimentação, mas acima de tudo, nas várias esferas do que é o serviço público de saúde. E mesmo em relação à questão do investimento que há mesmo para as infraestruturas, não é? Por exemplo, nós temos agora um exemplo recente, que é até no sul, do Hospital de Sintra, por exemplo, onde dificilmente se vão conseguir até profissionais para trabalhar nesse hospital que tem instalações novas, não é? Portanto, é óbvio que é necessário esse investimento nas infraestruturas, portanto, nas instituições, por assim dizer, de modernizar os equipamentos, sem dúvida. Sabemos que portanto, o que existe não chega para isso, mas, acima de tudo, o mais importante são os recursos humanos, que são os recursos humanos que estão a ir embora, não é? E que são os médicos também que estão a ir embora e que não chegam para todas as áreas necessárias, e como tu tão bem disseste, a questão do aumento da complexidade da medicina, do que é o nosso ato médico, das tecnologias que existem, dos próprios medicamentos nas diferentes áreas. Quer dizer, nós quando vemos os doentes, por exemplo, a nível hospitalar, não vemos os doentes, é muito diferente a medicina que se pratica agora do que a medicina que se praticava há 20, há 30 anos, não é? E isso também não é tido em conta. Mas o que é mesmo também muito preocupante é a questão dos médicos de família, porque os cuidados de saúde primários são o pilar também do Serviço Nacional de Saúde. Nós tínhamos um modelo definido já há 20 anos que estava a fazer o seu caminho, a funcionar na sua plenitude, com ainda necessidade, obviamente, de melhorias, e estávamos nesse caminho, e isso parece que estão a tentar que haja aqui alguma destruição dos cuidados de saúde primários que até funcionavam bem. Lá está, e pegando nas unidades de saúde familiar modelo C, pegando pronto, em outras situações que querem impor, e tememos que nós estamos a caminhar para os 2 milhões de utentes em médico de família, e tememos que isto de facto passe a ser uma realidade, porque nada está a ser feito para travar isso. Pronto, mas eu agora passava mesmo a palavra à Vitória, ao João, se também quiserem aqui complementar, por favor. Não, este orçamento, aliás, os orçamentos todos já são preocupantes. Este orçamento para 2025 é ainda mais preocupante, no sentido em que vai aqui haver uma tentativa, e já está implementada no terreno, de fazer o investimento na contratação de serviços externos e no serviço social e privado, no fundo deslocar uma rúbrica tal como foi deslocada na altura das PPs, para algo que provavelmente dentro do próprio Serviço Nacional de Saúde, com algum investimento nos profissionais e em alguma inovação técnica, seria perfeitamente possível conseguir fazer a mesma coisa por menos dinheiro. E, portanto, vamos estar aqui a continuar este subfinanciamento, com o agravante de que deixamos de investir naquilo que o Serviço Nacional de Saúde faz tão bem, não é? Nós fazemos muito com pouco, às vezes tenho essa noção, não é? Nós, com os profissionais e com alguns meios técnicos, e também, mesmo deitando mão de algumas inovações tecnológicas e de fármacos, não é? Mesmo assim, nós conseguimos ser muito mais rentáveis do que claramente no privado, e isso claramente é uma coisa que me preocupa. Eu não, na nossa greve e na nossa manifestação, um bocado também ironicamente, chamei aquele plano de transformação no plano de privatização, que me parece mais isso do que outra coisa, e de facto isso é preocupante, porque a saúde é um bem fundamental, e como muito bem mostrou o Dr. Eugénio, os números é possível fazer e enganar com os números. Se uma pessoa não estiver atenta, realmente basta tirar de um sítio e somar no outro, e acabamos por ter aqui realmente umas leituras que precisamos muito de pessoas que, como o Dr. Eugénio Rosas, que nos clarifiquem de facto, porque às vezes há até para nós próprios profissionais, há esta tentativa de nos enganar com os números.
e foi muito esclarecedor e agradeço a intervenção, porque de facto é preciso estar atento a isso, é preciso estar muito atento. Obrigada, Vitória. João, mais umas palavras? A gente também já a hora está adiantada. Sim. João, quem é João? Ok. Ah, Sou eu, João Preço. Olá. Muito obrigado pela participação neste debate. Eu, sinceramente, é que os números, de facto, só mostram o que é a prática política deste governo. Só para vos dar um exemplo, aquilo que já tinha dito anteriormente, que os doentes do Agracirota vão para a Roleira ou para o Hospital da Cruz Vermelha, com as equipas todas, e só não têm anestesista. E depois regressam, passado 2 dias. Só para vos dizer que hoje uma notícia inacreditável no jornal é dizer que os hospitais públicos vão começar a pagar o desvio dos doentes para o sistema social ou privado doentes que não conseguem operar. Isso só que já acontece atualmente, portanto não há absolutamente diferença nenhuma. Nós, sem recursos humanos motivados, com melhores ordenados, sem acabar com as horas dos 10, das 10 e 15 horas, não temos as 35 horas, como já disse a Joana, não temos o horário, não transformamos o serviço público em urgência, não temos equipes pluridisciplinares e com contratação feita de forma segura e com melhores ordenados, é evidente que nós não vamos conseguir resistir a neste momento, a esta prática política de desviar tudo do público para o privado. Aliás, eu vi aqui o Eugênio apresentar uma proposta a dizer que as despesas com pessoal este ano foi 8,8, passo para o ano é 5,3, é exemplificativo, porque eles depois o que é que fazem? Pagam às empresas de trabalho externo e depois não dizem que foi despesas com pessoal, dizem que foi com outro tipo de coisas. Portanto, o que acontece frequentemente, mesmo quando propõem formas do orçamento para todo a nível nacional, como o Eugênio já explicou claramente, a maior parte desse dinheiro não é totalmente aplicado. Além de ser a despesa continuar, esse dinheiro também não é aplicado e é desviado com frequência para o social e privado, como eles claramente assumem. E não havendo uma possibilidade de nós conseguirmos negociar uma carreira com melhores ordenados e com horários de 35 horas, com dedicação exclusiva opcional, e mudar o paradigma dos hospitais para acabar com a nomeação político-partidária, que é abrir possibilidade de contratualização de diretores de serviço e diretores clínicos por contrato de programa e a nível nacional, como se faz em muitos países da Europa, é evidente que nós estamos a contribuir, de facto, para acabar com os sistemas públicos de saúde. E isso é muito preocupante e temos uma realidade na Assembleia da República que bem mostra o que vai ser a nossa desgraça no próximo ano. Vamos ver se conseguimos nos aguentar. E obrigado, Eugênio, pela sua participação. Olha, eu só um dado para vocês. Eu estive a fazer uma coisa que é a seguinte. Eu peguei a DGE publicou agora recentemente, em novembro, as remunerações médias dos trabalhadores da administração pública por categorias. E então dava para os médicos uma remuneração média, estou a falar de média, de 3.376 euros, base média e líquida. Eu fiz este cálculo para vocês. Aumentei os 56,68 e calculei 2,15 e vi qual era o maior, porque é o maior que o aumento para o ano. E depois esse valor fazia passar dos 3.305 que a DGE diz que é a remuneração média base e líquida este ano dos médicos no fim do ano, para 3.376, passava portanto, mais, não era os 50, mas 2,15 dava um aumento de 71 euros. E depois deduzi a inflação desde 2011, do início de 2011, antes do corte feito pelo Sócrates. E então cheguei a esta conclusão. Nessa altura, a remuneração base dos médicos, nessa altura, a valores de 2011,
do início de 2011 era 2.772 euros. E é de 2025, deduzindo a inflação verificada nessa altura até agora, é 2.585, portanto inferior à de 2000 e do início de 2017. Na altura era 2.772 e no próximo ano, com os aumentos que eles querem fazer, é 2.585. Portanto, há aí uma diferença de 200 e tal euros a menos, a preços de 2010, quer dizer, corresponde agora a uns 300 ou 400 euros. Tinha-se aumentar a inflação, foi à volta de 30%, tinha-se multiplicar. Portanto, parece eu também tenho aqui dados daquele estudo que a Planada fez. Nota-se uma redução dos médicos de família, por exemplo. Em 2019, 6.031 médicos de família. Em 2020, 6.150 e 6.154. Em 2023, o último número que eles têm passou de 6.154 para 6.032. E outra coisa que está a acontecer, eu não tenho nada a ver, isto não é um ataque aos imigrantes, mas é preciso a gente ter em conta. Está a haver um aumento no número de utentes no Serviço Nacional de Saúde devido ao aumento dos imigrantes. Portanto, nós desde 2011 já entraram em Portugal mais de 1 milhão de imigrantes. Uma parte substancial deles estão inscritos no Serviço Nacional de Saúde, têm direito ao Serviço Nacional de Saúde. Até outro dia ouvi dizer que, embora eles representassem 10% da população portuguesa, já são mais de 1 milhão, representam 10% da população portuguesa, o número de crianças que estão o número de partos de imigrantes são já 30%. Portanto, eu não estou a pôr em causa os imigrantes, isso é outra discussão. O que quero chamar a atenção aqui está a ter também um impacto muito grande no Serviço Nacional de Saúde. E nós estamos a ver, se vocês se olharem para o número de utentes inscritos no Serviço Nacional de Saúde, eles estão a aumentar. Aumentaram nestes últimos anos, aumentaram quase em 400 mil. E os recursos que são destinados ao Serviço Nacional de Saúde, por exemplo, a nível de pessoal, não tem crescido nessa proporção. Portanto, está-se a pedir muito mais ao Serviço Nacional de Saúde. E, efetivamente, não se está a adotar. É como o Serviço Nacional de Saúde tivesse estagnado. Não estagnou, ele está a crescer. Já não falo do turismo médico que vem cá fazer operações e depois vão-se embora. Nem esses contam. Às vezes há acho que o caso mais sintomático foi as gêmeas, mas há muitos mais. Mas o facto é que, aumentando o número de inscritos no Serviço Nacional de Saúde, eu tinha aqui, passou nestes últimos anos, em 7 anos, aumentou em 400 mil. A população portuguesa está a diminuir, mas o número de inscritos, se vocês virem o número de utentes no Serviço Nacional de Saúde, está a aumentar. Está a aumentar, não? Por causa também do aumento dos imigrantes que têm direito, então, e é justo que tenham direito ao Serviço Nacional de Saúde. Mas isso devia ser acompanhado por, olha, eu tenho aqui, nós tínhamos em 2016 10 milhões de inscritos no Serviço Nacional de Saúde. Em 2024 temos 10 milhões 429 mil. Portanto, temos mais 400 mil inscritos no Serviço Nacional de Saúde. E não são de nacionais, porque nós estamos com uma taxa de natalidade. A taxa de natalidade em Portugal, se a gente não considerasse os imigrantes, é 1,4, portanto nem é substituição, é uma redução. Portanto, este crescimento deve-se aos imigrantes. Vocês não encarem eu dizer isto como um ataque aos imigrantes, mas apenas como uma constatação de um facto.
Quer dizer, há uma pressão muito grande sobre o Serviço Nacional de Saúde, devido à entrada, porque nesses últimos, a gente estava em 2011 com 100 mil imigrantes, neste momento nós temos 1.100.000 imigrantes, 10 vezes mais. Portanto, isto tem também consequências no Serviço Nacional de Saúde. E muitas vezes, na análise dos orçamentos e na análise do pessoal que é necessário para o Serviço Nacional de Saúde, esta questão que é fundamental é esquecida também, é esquecida e ignorada. E isto tem consequências para o serviço, é preciso dotar o Serviço Nacional de Saúde de meios para responder a esta procura crescente de serviços de saúde de quem vive em Portugal. Isso é um aspecto também importante. Eu sei que é um aspecto delicado, mas não vale a pena a gente... Eu, por acaso, a mim choca-me quando eu vejo ali uns arautos vêm dizer que os imigrantes dão lucro. Os imigrantes só dão lucro. Eles dão lucro, podem dar lucro, podemos fazer contas, mas nessas contas só se vê os descontos para a segurança social e o que eles recebem da segurança social. Eles, quando vão, os imigrantes estão 900, parece-me que a última estatística era 800 mil imigrantes estavam inscritos no Serviço Nacional de Saúde. Cada imigrante custa um valor anual igual a um português. Isso também é um custo, não é? Pelo menos faça-se as contas bem, para a gente não andar a enganar o povo. Que isto não é, eu também não digo que isto não deve ser fornecido à Alventura, senão ele utiliza isso contra os imigrantes. Eu forneço a vocês para que quando falarem comunista, assim, bem, a gente tem mais imigrantes, também temos que ter mais... Aqui a questão é que, acima de tudo, o SNS tem que servir a população que reside em Portugal. Mas ela está a crescer. Está a crescer. Pois, mas estão a dizer que está a diminuir, é mentira. Mas se não fosse assim, ainda estaríamos piores, lá está, não é? Porque os nossos imigrantes trabalham, descontam, contribuem para a natalidade. Ouve lá, eles descontam, mas depois levam, não te esqueças disso. Pronto, claro, mas isso faz parte, como qualquer um de nós. Vão levar pensões. Vocês pensam que o que desconta depois fica lá? Mas isso é para todos nós. Eu não estava a discutir isso, eu estava a dizer que agora, neste momento, é preciso ter mais um Serviço Nacional de Saúde reforçado para responder a essa necessidade crescente. A todos. Mas eu já ouvi uma coisa que a mim me choca dizer, até a população portuguesa está a diminuir. Estamos a diminuir, parece que os imigrantes não fazem parte da população, é só os portugueses é que são, não é? Só os caucasianos é que contam, não é? Se estão a diminuir, para que é preciso tantos profissionais? É assim muitas vezes. Claro que é preciso profissionais, todos, não são só os médicos, não é? São médicos, são os enfermeiros, são os técnicos, são os assistentes operacionais. Porque nós funcionamos de forma multiprofissional e multidisciplinar em áreas diferentes, não é? Não, e os enfermeiros têm que ser muito mais que vocês. Os enfermeiros, eu estive a ver, quer dizer, desde 2014 aumentou, a ministra utiliza isso, não é? Nunca tivemos tantos profissionais como agora, 150 mil, fala ela, não é? E aumentaram em 33 mil e os médicos em 5 mil e os enfermeiros em mais de 30 mil. O crescimento maior foi até enfermeiros. Não? Mas assim são poucos para o dia-a-dia, não é? Nas nossas enfermarias, nas nossas e a população está a crescer. Claro, ora aí está. Abre-se as fronteiras e vai entrar mais. Preparem-se para isso. Muito bem. Ok, não temos aqui nenhuma pergunta aqui no chat, que também estava aqui Vocês vejam, tem dados o que está no orçamento, eu depois fiz uma transcrição para essas duas folhas finais. Estão lá, as medidas estão todas lá, mais importantes estão todas lá, não tem mais nada além daquilo. Eles não prometem quase nada. Nem falam no aumento dos 5, de apenas 56
Isso é até escondido, não é? Devem ter um bocadinho de vergonha também. Não sei se tem, mas parece ter. Agora, há uma coisa que me parece, sabes o que é que me parece nesta estratégia? Essa redução de salários é uma forma também de apoiar o desenvolvimento de negócios de saúde em Portugal. Porquê? Porque assim tem à sua disposição médicos, portanto, trabalho qualificado, barato, porque nem tem encargos. A gente, por exemplo, se tu olhares para as estatísticas, se vocês olharem para as estatísticas do INE, o que é que constatam? Constatam que não chega apenas 11% dos médicos hospitalares, 11% dos médicos hospitalares é que têm contrato com os próprios hospitais. Os outros não têm, vão trabalhar, mas se forem aos sites dos grupos, dos grandes grupos, estão lá, são capazes de estar lá 4 ou 5 mil médicos. Eles vivem à custa dos médicos do Serviço Nacional de Saúde. Eu, por exemplo, muitas vezes, quando a gente mexia na tabela de preços na ADSE, os meses que a gente trabalhava, e não só, eu recebi vários telefonemas a queixarem-se que os privados estavam a pagar no horários muito baixos. E é lógica, a gente depois falava com os patrões privados, a CUF, a Luz, etc., eles diziam, vocês mexem nos preços, a gente tem a nossa margem de lucro, essa tem que ser mantida, o que resta vai para o médico. E esse médico quer, se não quer, olha, arranja-se outro. Portanto, se baixarem e mantiverem baixos os salários dos médios, tem sempre alguém disponível para ir lá. E eles aproveitam-se muito disto. E parece esta política de baixos salários a pagar aos médicos não sei se isto é feito com este objetivo, com este objetivo, mas o resultado na prática acaba por ser esse, não é? Os grandes grupos têm médicos e enfermeiros. Os enfermeiros pagam à hora, o médico pagam à comissão, por exemplo, só para vos dar, eu fui muitas vezes visitar, visitei todos os hospitais dos grandes grupos. A primeira pergunta que eu fazia era, bom, quantos médicos vocês têm aqui no vosso, como permanentes? E a maioria era 5%, era o diretor clínico mais 3 ou 4. E eu disse, mas vocês têm uma lista tão grande. São médicos do Serviço Nacional de Saúde, que é que depois aqui vêm cá à peça, recebem à peça uma comissão. Por exemplo, na consulta, nós pagávamos 25% e era 70% ou 60% para o médico. Também era pouco, não é? 25 euros, 60% não era bastante, mas tinham. E nas cirurgias também era uma percentagem. Só os médicos com mais status é que eram mais bem pagos. Os outros, eles pagam honorários extremamente baixos e aproveitam-se disso. E é assim, se querem, se não querem, a gente arranja outros. É o que eles nos diziam lá. Portanto, há toda uma lógica aqui de destruição e de promoção do negócio privado da saúde. Isto não é para desanimar, mas é apenas para a gente ter os pés na realidade. Pronto, mas nós vamos continuar, em termos de Federação Nacional dos Médicos, a defender o SNS, isso não há dúvida nenhuma, para reforçar exatamente com médicos e nas várias áreas profissionais, nenhuma fica esquecida. E vamos continuar a fazer o nosso trabalho, vamos continuar a insistir aqui com as nossas propostas, que entendemos que temos que fazer aqui o caminho para bem do Serviço Nacional de Saúde, lá está, que nós queremos continuar a ver como público, como universal, entendemos que isto é que ele garante que é equitativo para todos. E vocês não devem se limitar ao orçamento, porque o orçamento não é para Claro. Já viram nós já sabemos. Já sabemos. Portanto, eles quando vierem para o orçamento, vocês podem dizer, olha, o anterior depois teve que ser aumentado, este também tem que ser aumentado. Sim, não é por aí. Espero que não tenha-vos desanimado com os números. Não, estávamos a contar, Eugénio. Obrigada. Nada. Ora bem, obrigada a todos. Vitória, João, Miguel, que também nos deu aqui apoio. E a todos os eu vejo aqui 35, espero que não tenham ficado Tivemos um total de 42. Pronto. Eu ainda vejo aqui 35.
para uma terça, ainda não, a esmagadora maioria não desistiu, está cá connosco. Então vá, boa noite a todos, está bem? Joana,